Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar, pedir a direção de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Tu é alto, é sublime, é excelente, é majestoso, é glorioso, é bendito, é digno, é a glória e é todo o poder. Obrigado, Senhor, seja exaltado o Teu nome, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, sensibiliza os nossos corações para ouvir, para acatar, para obedecer, para amar, para viver a Tua palavra, Senhor. Fala às crianças, fala aos nossos corações. Somente o soprar do Teu Espírito, Senhor, é que tem valor. E somente, Senhor, a ação do Teu Espírito realmente produz em nós tudo aquilo que está no Teu coração. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós falamos que íamos começar aquele estudo sobre uma vida do crucificado. E se há uma coisa que Deus nos chama após o novo nascimento, irmãos, é nós crescermos na fé, na esperança e no amor. É crescermos no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É impossível ter uma vida, levar uma vida do crucificado, uma vida que realmente o pensar, o ouvir, o agir está voltado para Jesus Cristo. Dificilmente nós teremos uma vida aonde não tenha dúvida nenhuma que o mundo passa a ser para nós incomparavelmente insuportável diante do seu próprio príncipe, que é do mundo, e o mundo jaz no maligno. Quanto mais nós olhamos para a cruz e nós conhecemos a Cristo Jesus, fatalmente, irmãos, deve haver em nós uma separação contínua, constante, de tudo aquilo que é de Deus e tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que glorifica a Deus e aquele que não glorifica a Deus. Seja Ele no nosso pensar, seja Ele no nosso ouvir, seja Ele no nosso andar, seja Ele no nosso relacionar, seja Ele em qualquer aspecto da nossa vida. É necessário, é urgente, irmãos, que tenhamos um foco único em nossas vidas e tenhamos um alvo de Deus em nossas vidas. Todos os alvos da nossa vida são secundários e todos os alvos da nossa vida, elas precisam estar dentro da vontade, da mente e do propósito de Deus para a nossa vida, seja em qualquer aspecto da nossa vida. O alvo tem que ser, irmãos, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Essa soberana vocação é a vocação ascensional. É aquela vida para cima, é aquela vida, irmãos, olhando para cima, onde nós somos transformados de fé em fé, de graça em graça, de poder em poder, de glória em glória, à imagem e semelhança do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos almejar o que realmente importa para a minha vida e sua como cristão. Eu e você jamais poderemos desvincular a nossa vida, amados irmãos, da pessoa e obra de Cristo em nossas vidas. A cruz, ela tem que ser central. A cruz, ela tem que estar em todos os nossos aspectos da nossa vida. Seja no aspecto pessoal, seja no aspecto conjugal, seja no aspecto familiar, seja no aspecto da assembleia, seja no aspecto do nosso trabalho. A cruz necessita estar operando em mim e em você, irmãos. Porque somente através do levar a cruz e a morte de Jesus, a vida de Jesus vai se manifestar. E fora disso, irmãos, é a nossa vida que está manifestando.
Por isso nós temos tanta dificuldade de viver a vida cristã. Não no sentido da dificuldade em si, isso nós vamos ter. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não tenha dúvida nenhuma. E quanto mais você olha para a cruz, está sendo trabalhado pela cruz de Cristo, você está experimentando a realidade de um viver, de morrer, mas também da vida de ressurreição de Cristo, irmãos, o mundo vai odiar você. Quando igreja de Atos, você vê a realidade do que é uma igreja, o corpo de Cristo, onde perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos, amados irmãos? Eles só tinham uma: Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cristo é o rei perfeito, Cristo é o servo perfeito, Cristo é o homem perfeito e Cristo é o Deus perfeito. Eles só tinham, quer dizer, eles tinham tudo. Então eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, sabe o que eles diziam deles? Os próprios religiosos falavam deles, diziam: olha, esses daí têm transtornado o mundo. No fundo, está dizendo, esses daí viraram o mundo de cabeça para baixo. Porque para eles, irmãos, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Eles não se importavam com a sua vida. Eles se importavam com a vida de Cristo. Então, viver como um crucificado é uma vida absolutamente irreconciliável, incompatível com esse mundo. Jesus fala muito do mundo. As cartas vão falar muito do mundo. Porque não tem outro jeito. Ou nós estamos sendo seduzidos por esse mundo, ou nós estamos sendo atraídos pela cruz de Cristo. E quanto mais nós somos atraídos a Cristo, menos nós somos atraídos a esse mundo. O povo de Deus sempre foi um povo só. Onde você olhava a cristandade, e tenho 63 anos, olhava a cristandade e dizia assim: aqueles lá são os crentes. E quando falava isso, amados irmãos, eles sabiam o que estavam falando. Quem eram esses crentes? Os crentes da Bíblia. Onde a esfera que viviam é a oração, a palavra de Deus, a comunhão e a separação desse mundo. Essa é a esfera dos crentes. Meus amados irmãos, isso foi se perdendo. Por quê? Porque os olhos deixaram de olhar para Cristo. Então Deus nos chama, irmãos, para ter uma vida em abundância em Cristo Jesus. Jesus fala muito claro: o diabo veio matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância não confunda. Você sabe que a vida em abundância, irmãos? Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí está a nossa abundância. Todas as coisas, a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia, todas elas, irmãos, elas precisam ser avaliadas à luz do modelo que é Cristo. E tudo que não passa pelo crivo da palavra de Deus, eu e você deveríamos estar rejeitando. Então, tudo aquilo que não confere com a palavra de Deus, nós deveríamos estar rejeitando. Por isso a palavra de Deus diz, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, que carência nós temos de uma revelação mais plena de Jesus Cristo. No domingo, no estudo de Isaías 53, nós temos tendo um pouquinho mais da visão de quem é esse Cristo crucificado e ressurreto. Amados irmãos, uma vida mais abundante nós precisamos. Uma vida do crucificado é uma vida
absolutamente dedicado a ouvir, a seguir Jesus Cristo. Ser parecido com Ele. Pensar como Ele. Agir como Ele. Amar como Ele. E qualquer coisa que nos atraia, que não tem a vontade, a mente de Cristo, deveria eu e você odiá-lo. Odiar. Tudo que Deus odeia, nós devíamos odiar. Deus odeia o pecado. Deus odeia o sistema do mundo. Eu não estou falando de pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua vida, seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas o sistema do mundo que jaz no maligno, Jesus diz, o príncipe do mundo está aí, ele não tem nada em mim. Ele é um inimigo de Deus. Irmãos, tudo que é inimigo de Deus deveria ser o nosso inimigo. E o inimigo de Deus nós sabemos que está aí. É o próprio mundo, é o próprio pecado e é o próprio Satanás. Deveria eu e você, irmãos, nós odiarmos o sistema do mundo e amarmos as pessoas que estão perdidas nesse mundo. E levar o Evangelho de Jesus Cristo. Como? Através da vida de Cristo em nós. Não sermos um mensageiro que não é a mensagem. Deveria eu e você, irmãos, nós termos no nosso coração, sermos um mensageiro e a mensagem a mesma coisa. Esdras diz, eu decidi no meu coração estudar a palavra de Deus, obedecer e ensinar. Ensinar é o último aspecto, irmãos. O testemunho é o último aspecto. Senão nós seríamos hipócritas de falar para as pessoas que Jesus realmente é a nossa única esperança. E nós estamos esperando na mudança de governo, nós estamos esperando na política, na economia e um monte de coisa. O salmista diz, somente em ti espera a minha alma. Somente em ti, Senhor. E Jesus vai dizer em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Ele vai dizer em Colossenses 1, nele tudo subsiste. E Filipenses vai dizer, para mim o viver é Cristo. Ah, irmãos, como eu e você precisamos ser homens e mulheres que amam o Senhor Jesus, de fato. Onde nenhuma coisa deve estar entre nós e Cristo. E tudo que está entre nós e Cristo é idolatria. 1 João 5, ele termina dizendo assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, ídolos pode ser você mesmo, seu próprio eu, a sua casa, seu carro, seu trabalho, seja o que for. Qualquer coisa que eu e você estamos sendo devotos, estamos gastando o nosso tempo, nós estamos gastando a nossa energia, nós estamos centralizados a nossa esperança. Ídolo. O povo de Deus só tem uma esperança. 1 Timóteo, Jesus Cristo é a nossa esperança. E fora de Cristo, toda a esperança, amados irmãos, é ilusão. Nós precisamos voltar ao que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender que é preciso morrer para viver. Jesus não começa com vida, Jesus começa com morte. Ele diz, olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então começa com morrer. Morrer para viver. Ganhamos a vida em Cristo Jesus, graças a Deus. Vós estavais mortos, vós teríeis pecado, Deus vos deu vida. Graças a Deus. Mas, meu amado irmãos, agora para viver uma vida parecida e ser conformado ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amado, e eu e você precisamos continuar a morrer. A nossa vontade, as nossas emoções e a nossa mente precisam ganhar a dimensão celestial. É necessário. O inimigo sabe aonde lutar. Ele está tentando a nossa mente.
nos distraindo, nos insensibilizando. É como se fosse uma lepra, onde você pode tacar fogo e a pessoa não sente nada. Ela está se queimando, mas não está sentindo nada. O inimigo vai deixando-nos insensíveis. E nós perdemos de vista, irmãos, a beleza, a grandiosidade, a majestade, o amor, a graça, a abundância do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vamos perdendo. Nós vamos trocando o principal pelo secundário. O secundário nunca vai te dar esperança verdadeira. Nunca vai encher o seu coração de paz. Nunca vai colocar você, dar a confiança verdadeira. O secundário nunca vai trazer o céu para a terra. Só o que é celestial traz o céu para a terra. Amados irmãos, nós precisamos, irmãos, não ter honra para preservar a parte de Cristo. A única glória nossa é a cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me. Ah, meus amados irmãos, Gálatas, que texto tão profundo e tão atual. Onde eles começaram no Espírito e estão terminando na carne. Onde eles começam bem, estão distraídos. Estão voltando para a religiosidade, estão voltando para as festas judaicas, pelos ritos judaicos. E Paulo vai dizer para eles, depois de tudo que ele fala da graça, fala da liberdade, fala da santificação, fala das marcas de Jesus no seu corpo. Ele vai dizer, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Onde o mundo está morto para mim, e eu para o mundo. O povo de Deus só tem um local de gloriar, meu amado irmão. Não é nos cânticos, não é na pregação, não é no ajuntamento, tudo isso é bom, correto. Mas o nosso ajuntamento, os nossos cânticos, a pregação e o viver da igreja, se Cristo não é central, não vale nada para Deus. A maior necessidade de nós sermos devotos a Jesus Cristo. Zinzendorf foi criado numa família rica. Seu pai, ele tinha 4 anos, ele morreu. E quem criou ele depois foram a sua avó e sua tia. As duas eram piedosas. Elas diziam, Cristo, Cristo e somente Cristo. Com 6 a 7 anos, ele escrevia cartas para Jesus. E lá de cima do prédio da sua casa, ele jogava as cartas e dizia assim, anjos de Deus, leva essas cartas para o meu amado. Ah, meu irmão. Amamos ao Senhor Jesus? Nós amamos o Senhor Jesus. É preciso, meu amado irmão, ouvir, identificar, admitir, seguir, devotar-se e se render a Jesus Cristo. Não existe igreja sem Cristo. E Cristo é a igreja. A igreja é Cristo. E fora disso, meus amados irmãos, todo o nosso discurso, ele é vazio, sem esperança, é um absurdo. Por quê, amados irmãos? A própria palavra de Deus diz, a palavra da cruz é loucura para aquele que se perde, mas para nós é o poder de Deus. É verdade, irmãos, que nós queremos consolação. A verdade é que nós queremos resolver nossos problemas. A verdade é que nós queremos amenizar nossas dores. A verdade é que nós queremos ter esperança. A verdade é que nós queremos ter consolo. Tudo isso é real, não está errado, não tem dúvida nenhuma. Meu amado irmão, tudo isso você encontra se eu e você vivermos aos pés de Jesus. Nós não estamos querendo pagar o preço de ter uma vida de um crucificado. E a vida de um crucificado, nada tenho, nada sou,
nada possuo. Mas o que eu tenho é o Senhor Jesus Cristo, e isso me basta. Ah, irmãos, quem é Jesus Cristo para você? Fazer essa pergunta para a Assembleia, vai dizer, Oswaldo está louco, né? Quantas vezes está fazendo pergunta? Ah, irmão, quem é Jesus Cristo para você? O que você tem feito com Jesus Cristo? Pergunta extremamente profunda, extremamente comprometedora. Se nós avaliarmos as nossas vidas à luz da palavra de Deus. Não tem outro lugar aonde eu e você nós vamos, irmãos, se nós avaliarmos as nossas vidas à luz da palavra de Deus e termos a revelação de quem somos, eu e você, nós vamos aos pés de Jesus, arrependidos. De dizer que amam o Senhor Jesus, mas a sua palavra não é a principal. Amamos o Senhor Jesus, mas ouvi-lo também não. Gostamos de ouvir pessoas, sonhos e tudo mais, mas ouvir a Cristo? Não. Nós estamos substituindo. Se Cristo, nós amamos a Cristo, a palavra de Deus é claríssima em João 14. Vocês ouvem, amam e guardam, obedecem a minha palavra. E eu e meu Pai viremos até vocês e manifestaremos em vocês. A nossa vitória, irmãos, é uma pessoa, independente da circunstância. E eu vou dizer mais, as circunstâncias são as benditas mãos amorosas de um pai que ama os seus filhos e coloca a sua mão para corrigi-los, discipliná-los e conformá-los ao seu filho. São benditas. Nós não descobrimos ainda. Nós achamos que as circunstâncias vêm para o povo de Deus para arrasar. Não, amado irmão. Elas vêm para você descobrir que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que todos os meus sonhos caiam por terra, eu me alegro no Senhor. Ele é a minha esperança. Tire os olhos de você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Nunca esqueça de pensar em Cristo. Você não tem absolutamente nada, irmãos, nesse mundo que vale a pena, a não ser a pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Paulo está dizendo isso, irmãos, no final da sua vida. Um homem maduro. E ele vai dizer, olha, eu quero uma coisa, eu quero conhecer a Cristo. Ser conformado à sua morte, à sua ressurreição e ao seu sofrimento. Nós vamos estudar isso mais tarde. Agora, meu amado irmão, você crê realmente que Jesus Cristo é o seu Salvador? Você crê realmente que a palavra de Deus, o que ela diz é verdade? O nosso irmão Juarez foi muito feliz pelo Espírito Santo de Deus quando ele disse, é mais real do que essa cadeira. A verdade é que nós estamos apoiando em cadeiras visíveis. Cristo é mais real do que qualquer coisa que nós possamos ver. E a vinda dele é mais real do que qualquer coisa que possamos imaginar. E a salvação que ele deu plena e poderosa, eficaz, imutável, é mais real do que qualquer coisa que você possa pegar. O problema é isso, meu amado irmão.
Uma palavrinha tão pequena. Fé. Fé. A Bíblia diz: o meu justo não viverá de emoções, de sonhos, não viverá de profetadas, vão virar de coisas, manifestações. Não! Ele vive pela fé. Nós ainda estamos como Tomé, queremos ver para crer. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E se eles creram, eles veem pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos examinar. 2 Coríntios, ele faz uma colocação lá, nós precisamos examinar. 2 Coríntios 13, aliás, versículo 5, a primeira parte, irmãos. Viver uma vida no crucificado, você precisa, irmãos, algumas coisas você precisa ter bem consciente na sua mente. Muito bem consciente. Primeiro, a fé. Segundo, a aceitação incondicional através de Cristo, de mim e de você, pela cruz. Terceiro, amados irmãos, o propósito de Deus para nossas vidas. Senão você não vai entender. Quando Jesus disse para seus discípulos, ele diz assim: quando vocês querem me seguir, vocês precisam avaliar. Você tem que fazer uma avaliação. Alguém vai construir uma casa sem primeiro sentar e ver se dá para construir? Irmão, se você começar a construir uma casa e deixar ela lá abandonada, as pessoas passam e vão falar o quê? Você vai sair para guerrear. Primeiro se avalia se você pode vencer. E Jesus vai dizer: olha, se você não renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. Se você amar mais a sua família, ou até você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Muito, ele vai dizer: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz dia a dia e me siga. Irmãos, você não escapou da cruz depois da cruz de Cristo. A cruz de Cristo continua operando. E se eu e você quisermos ter uma vida de expressão real de Cristo, de sermos semelhantes a Cristo como alvo, irmãos, eu e você precisamos entender e orar diante de Deus sobre esse versículo. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia a dia e me siga. Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Não tenha dúvida nenhuma que Deus quer levar a eu e você a pensarmos assim: não tenho nada que perder, tenho tudo em Cristo Jesus. Se nós estamos avaliando, estamos pensando: olha, ainda tenho coisa que perder, então você não está levando a sua cruz. Porque se você tem o tesouro, o resto, irmãos, é quinquilharia. Não vale para nada. E a Bíblia diz que a fé, ela é preciosa. Então ele diz aqui, 1 Coríntios 13, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. E ele vai dizer assim: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Colossenses 1, 27, Cristo em vós é a esperança da glória. Nós devemos examinar, irmãos, se nós cremos que nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. E Ele está em nós, irmãos, para que manifeste a sua glória. E não há manifestação da glória de Deus
se Cristo não estiver sendo formado em nós. Se o nosso modelo, o nosso anseio, o nosso desejo, o nosso alvo, a nossa ambição, não ser o próprio parecido com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós estamos com o alvo equivocado. Lá em Hebreus, irmãos, capítulo 11. Olha o que diz lá. Se você quer ver uma descrição tremenda de fé, você lê Hebreus capítulo 11, você vai ver todos os aspectos, desde a cruz de Cristo, a nossa cruz, até o final, você vai ver todos os aspectos passam por aí. Ele começa dizendo, e não poderia ser diferente, ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Tem um irmão precioso, que ele fez um modo que nós podemos entender. Fé é a substancialização de coisas que nós não vemos. Isso quer dizer o que, irmãos? Eu ouvia muitas vezes as pessoas dizendo assim, a fé é você como se estivesse pulando no escuro. Irmãos, o nosso Deus não é trevas, Ele é luz. Você pula na luz, na realidade, na verdade, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Ele vai dizer aqui no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. E você vai dizer, irmãos Osvaldo, como é que acontece essa fé? Vamos entrar. Primeiro, irmãos, que a fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2. Segundo, que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Qualquer outra fé, irmãos, é fé nas coisas terrenas e nos homens. Mas fé celestial, de uma vida celestial, do peregrino em terra estranha, é a fé que vem do próprio Deus. E essa fé é de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Presta atenção, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, não no Filho de Deus. Qual que era a fé do Filho de Deus? Dependência plena do Pai. Não faço nada sem meu Pai. Tudo que eu faço é meu Pai que falou. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. 3 horas na cruz, irmãos, para o Pai. 3 horas na cruz, última, para você e eu, indigno, pecador e merecido. 3 horas ele falando com o Pai. Pai, Pai. 3 horas, no último ele vai falar, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é o nosso modelo, irmãos. Nós precisamos enxergar que não há vida que glorifique a Deus se não for a vida de Cristo em nós. É necessário que Cristo viva e que eu esteja morrendo, desaparecendo. João Batista sabia disso. Convém que Cristo cresça e que eu desapareça. Irmãos, tem muito de nós ainda. Autossuficiência, autodependência, autoglorificação, auto-humilhação, me ofenderam, olha o que fizeram comigo, não lembraram de mim, coitado de mim, coitado de mim. Nós temos muito disso, irmãos. Por quê? Porque nós esquecemos que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrados. Antes eu ouvia falar de ti, agora meus olhos te veem. E quando eu te vejo, Senhor, eu vejo a mim mesmo. E o que eu vejo? Autossuficiência, autodependência, autoadoração. Ele abomina e vai ao pó, arrependido diante do Senhor. Não tem jeito, irmãos. Se você não está enxergando você, a sua vida espiritual, você não está olhando para Jesus firmemente, como autor e consumador da nossa fé. É na tua luz
que eu veja a luz, porque o Senhor é um manancial de vida. Você quer ter vida? Eu não estou falando vida, que Cristo já está em nós ganhamos vida eterna. Mas vida de ressurreição, Ele é o nosso manancial. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. O povo de Deus fez o quê? Cavaram cisternas rotas que não retêm água e deixaram o manancial de águas vivas. Cisterna rota, sabe o que é, meu amado irmão? Sua insensibilidade, falta de devoção, incredulidade. Está amando mais o mundo do que a Cristo. Está devotando mais as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Cavando cisternas rotas que não retêm água. E o nosso Senhor diz, é impossível agradar a Deus se não for através da fé. E não tenha dúvida nenhuma, não poderia ser diferente. A palavra de Deus é perfeita. Ela começa falando de Abel. Por quê? Eu e você, nós precisamos ter fé num fato. Nós não cremos, irmãos, em fantasias. Nós cremos num fato. E o fato é esse, meu amado irmão. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio graça sobre graça. Ele é toda minha esperança. Esse é o fato, amados irmãos. Mas não para por aí, né? Lá em Romanos 10, 17, já falei o texto, mas vamos conferir. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. 10, 17. E assim a fé vem pela ouvir a pregação, pela palavra de Cristo. Irmãos, preste bem atenção. Se você falar de Deus, o mundo pode entender dois jeitos. O mundo fala de Deus como Deus, mas Deus de letra minúscula. Eu e você não podemos falar de Deus se não for através de Cristo. E Deus não tem nada para mim, para você, para a sua igreja, a não ser o seu próprio Filho. Por isso a confusão na nossa mente, por isso essas confusões que nós vemos hoje. Porque não gira em torno de Cristo, da mente de Deus, do propósito de Deus. Não gira em torno de nós, gira em torno de uma instituição, gira em torno de um pastor, gira em torno de um bispo, seja quem for, gira em torno de uma igreja denominacional, não gira em torno de Cristo, porque a palavra de Deus é muito clara, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é ela? A igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? Todos os nasceram de novo, nasceram do alto, passaram pela cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, morremos com Cristo. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com Cristo. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos com Cristo para a novidade de vida, nova vida. A palavra de Deus diz, Efésios, capítulo 2, que Deus, sendo rico em misericórdia, em Cristo Jesus, quando juntamente com Cristo, quando Cristo ressuscitou, Ele nos levou para regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós fomos chamados para o alto e não para baixo. A vida do Filho de Deus deve ser para cima, amados irmãos. É uma vida de fé. O meu justo viverá da fé. Se você estudar Abacuque 3 capítulos, você vê que ele começa dizendo, ele está indignado de ver o que está acontecendo com o povo, e Deus praticamente não faz nada. Essa era a visão dele. Aí Deus manda os caldeus. Caldeus era o povo mais terrível daquela época. Irmãos, muitas vezes Deus manda para nós e permite circunstâncias terríveis. Porque muitas vezes é o único modo de nós sermos despertados da nossa total insuficiência. E nós vamos ter que olhar só para um local.
se colocarem você num poço fundo, lá dentro você vai ver trevas. Você olha de todos os lados, não tem como sair. Mas pode ser meio-dia, se você olhar para cima, você vai ver as estrelas, você vai ver a lua. Nós estamos falando de um Deus real, um Deus presente. Não importa o local que Deus nos leve, irmãos, ali é céu para mim e para você, e deve ser isso. Isso, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Por quê, irmãos? Porque Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo, e eu morrer é lucro. Ele dizia, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Marcas da redenção, marcas da filiação, marcas de agora ele é celestial, marcas daquele que está levando a cruz sua e ser conformado a Jesus Cristo. Ele traz as marcas celestiais na sua vida. Então o meu justo viverá da fé. E Hebreus, irmãos, ele diz, o que é fé? A fé justo é substancialização das coisas que nós não estamos vendo. Mas Romanos ele vai falar justo que a fé vem pela pregação e a pregação de Cristo. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Oswaldo, por que você está falando da vida crucificada, você está falando fé? Irmãos, se você pedir para o Senhor, Senhor, agora eu quero viver uma vida no crucificado. Você se prepare. Se você não crê no fato, que o fato é Cristo, e que Deus tem um propósito, em tudo, você vai desanimar. Você vai querer retroceder, falar, Senhor, não tanto, nem tanto, Senhor, nem tanto. Mas se você olha para o fato, e não tem outro modo, outro local de eu e você olharmos, nós lemos, relemos, sabemos de cor versículo, mas nós não atentamos no nosso dia a dia, na nossa circunstância, onde diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele não está dizendo para você olhar para a circunstância, ele não está dizendo olhar para a tempestade, não está dizendo olhar para o terremoto. Se olhe para o Senhor e fixe os olhos em Cristo. O terremoto não é tão grande assim. As tentações não são mais poderosas que nós. A palavra de Deus diz, Deus, não há nenhuma tentação ou provação que seja acima das nossas forças. E que Deus, na hora oportuna, vai nos dar o socorro. Olhando para Ele, amados irmãos, se você quer ter uma vida de crucificado, você não espante o que Cristo vai fazer na sua vida. Ele vai passar uma patrola. Seus conceitos, seus pensamentos, o que você acha que é principal, aquilo que você mais investe, aquilo que você mais ama, aquilo que você mais devota. E você vai poder dizer, Senhor, mais, Senhor, mais. Dizer sim, Senhor. Abacuque vai e contesta Deus. Deus manda mais dificuldade. Abacuque muda o discurso. E olha para Deus e diz, Senhor, o Senhor que fez todas as coisas. E Deus promete a Abacuque. E Abacuque fala, Senhor, eu vou ficar aqui sentado esperando. Uma das coisas do crucificado, irmãos, é saber esperar a hora de Deus. E ele diz assim, olha, pode crer que virá. E se ela tardar, certamente ela virá. O meu justo viverá da fé. Abacuque 3, ele faz aquela oração, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Que obra? Restaura-nos, Senhor, uma vida de fé.
Não aconteceu nada. O povo continuou do mesmo jeito, as dificuldades do mesmo jeito. E ele vai dizer: ainda, eu espero no Senhor. Por quê, irmãos? Porque a fé está acima das circunstâncias. Nós baseamos num fato. E o fato é que Deus nos fez filhos de Deus. E como filhos de Deus, não há um fio de cabelo que cai na minha cabeça que Deus não esteja contando. Mas nós não cremos, irmãos. 1 Coríntios 15. Qual é o fato? 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, venha lembrar-vos. Irmãos, quantas vezes as cartas, elas vêm falar isso para a gente. Quantas vezes, irmãos? Vem lembrar vocês. Eu me canso de falar para vocês sempre as mesmas coisas, porque é esperança para vós. O que é a mesma coisa? Cristo crucificado, Cristo ressurreto. E olha o que vai dizer aqui. O evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que não tenhais escrito em vão. Antes de tudo, ele está dizendo, primeiro, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se você quer transportar para o Velho Testamento, ele está dizendo, aqui está a arca e o propiciatório. Aqui está a arca e o propiciatório. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é um fato, amados irmãos. Preste bem atenção. Você não vive de experiência. A experiência é uma consequência. Eu já falei aqui. Se você está andando em cima do muro, irmãos, não em cima do muro do jeito que fala o mundo, está em cima do muro nem para lá para cá, não. Mas nesse mundo nós estamos andando, porque fora disso, nós estamos no mundo. Você olha para um fato, Cristo, e você crê nele, o que você vai ter? Experiência. Então você tem um fato, você tem a fé e você tem a experiência. Mas eu não vou olhar para trás e dizer, vou viver da experiência. Você vai cair. Tem gente que vive de arrepio. Jesus está para porque eu arrepiei. Irmãos, não confunda sensações com uma plena convicção que Cristo é a minha vida e Ele está comigo e é a esperança da glória. Não confunda. Nosso sentimento nos trai. O nosso coração nos trai. Mas a verdade que é Cristo crucificado e ressurreto é absoluta. É um fato. Você tem que apegar ao fato. Por isso, irmãos, a vida do crucificado, ele baseia num fato. E esse fato é que Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E todos os nossos pecados, ele não se lembra mais. Todos foram perdoados. E que agora, irmãos, nós levamos a nossa cruz para sermos parecidos com Jesus. Isso não deve nortear a minha vida e a sua vida, irmãos. Esse fato aqui não tem como voltar atrás. 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Olha o que ele diz. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor.
Ele está dizendo aqui tão tremendo, irmãos. Ele está dizendo, sede vigilantes, sim, permanecer firmes na fé, sim, portai-vos do modo maduro. E ele vai dizer, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Cristo é o único terreno que o peregrino deve andar. E fora do terreno de Cristo, é o terreno do mundo. Não devemos andar. E Apocalipse 14 diz assim, estes são que seguem os passos do Cordeiro. Ah, irmãos, a palavra de Deus está aqui, os passos do Cordeiro estão aqui. Nós precisamos pisar nos passos do Cordeiro. Seguir o Senhor Jesus é, irmãos, a maior ambição do peregrino em terra estranha. Mas também 2 Coríntios 5, 7, irmãos. 2 Coríntios 5, 7, irmãos, conhece o texto. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Está vendo só? Quantas vezes você já deu ouvido? Olha, vamos orar lá no monte, lá aparecem gravetos pegando fogo. Não tem erro nenhum você querer orar no monte. Isso é errado? Não. Mas você vai lá no monte para quê? Para ver gravetos? Lá Deus se manifesta porque tem coisas que nós vemos. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A fé não precisa de coisas para ver, porque a fé se apoia num absoluto, irmãos. A pessoa e obra de Cristo. Versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas também a palavra de Deus diz em Gálatas 2, 20, que eu já citei. E eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Presta atenção, esse é um fato. Ele me amou e se entregou por mim, é um fato. Ninguém pode tirar isso daí. Quando estavam para queimar aquele nosso irmãozinho, esqueci o nome dele, e colocaram ele em pé, aquela lenha toda, e aqueles inquisitores dizendo, você tem que negar esse Jesus. E quem que estava lá, irmãos? Você acha que era o mundo? Os religiosos. O maior problema de Cristo, o maior problema da igreja são os próprios religiosos. E ele dizia assim, como é que eu posso negar esse Jesus Cristo que morreu por mim na cruz? E isso é um fato, e só me fez bem. Pode queimar. Está preparado para isso, meu amado irmão? Nós estamos preocupados com as pessoas que vão dizer de nós. Eu e você, nós devemos preocupar. O que é que Jesus está vendo em nós e pensando de nós? Colossenses 2, 6. Colossenses 2, 6. Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes Cristo, vocês devem ler sempre Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver a riqueza que estão em Cristo Jesus, toda a sabedoria, está tudo em Cristo. Aí ele diz assim, ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Irmãos, como é que nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor? Como é que nós nascemos de novo? Porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E o Espírito Santo de Deus veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque Deus resplandeceu em nossos corações na face de Cristo. Foi pela graça imensurável de Deus. De graça sois salvos mediante a fé.
E isso não vem de vós, nem a graça, nem a fé. Isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora ele está dizendo aqui, andai nele. Você vai entender João 15, onde ele diz, permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor. Andar nele é seguir os passos do Cordeiro. E ele diz assim, nele radicados. Isso é secreto. Você vê a raiz, irmãos? Não. E edificados. E isso que está aparecendo por fora. E confirmados na fé, como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Começa com ele, continua com ele e termina com ele. Nós fomos salvos pela graça da condenação do pecado. Estamos sendo salvos pela graça do poder do pecado. E seremos salvos pela graça da presença do pecado eternamente. Graças a Deus. É pela graça de Deus. 2 Pedro vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro vai dizer, se sua fé é preciosa, mais preciosa do que ouro, uma vez confirmada, redunda em revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1. Meus amados irmãos, a fé precisa de fatos para repousar nela. E se há alguém que tem realmente o fato na vida, são aqueles que foram nascidos pela graça de Deus. Então nós precisamos, a fé precisa basear na certeza. Estou plenamente certo, diz Paulo, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Estou plenamente certo que nele eu tenho o meu tesouro, ninguém pode tirar. É plena convicção, amados irmãos. Não é ter uma sensação, é ter plena convicção pela fé. Cristo é real e Ele é mais real do que essa cadeira. A fé precisa de fatos para repousar nela, irmãos. Nós não aceitamos fantasias. O que dizem, nós aceitamos o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz, esse verbo é Deus e Ele é o Salvador do mundo e Salvador meu e seu. Daqueles que estão no mundo, chamados pela graça de Deus antes da fundação do mundo. Eu e você precisamos fincar o pé na palavra de Deus. Mas também fé é dependência de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Autodependência. Eu sei como viver a minha vida conjugal. Eu sei como educar meus filhos. Eu sei como conduzir minha vida. Eu sei o que estou fazendo. Está no controle da minha vida. Irmãos, preste bem atenção que a Bíblia diz em Jeremias 17, maldito o homem que confia em si. Mas feliz o homem que confia no Senhor. O Senhor é o seu braço. Você vai entender Isaías 53, o braço do Senhor. Vamos estudar amanhã. Em quem nós confiamos? Essa vida de dependência. Você sabe o que é vida de dependência, irmãos? Como que eu vou saber? Fala assim, mas Oswaldo, eu sou uma vida, eu dependo plenamente do Senhor. Então vamos na prática. O que é a palavra de Deus para você? E você ama a palavra de Deus? A Bíblia diz que aquele que ama o Senhor e ele é feliz, medita na palavra de dia e noite. Quer dizer, Oswaldo, que você fica lendo a Bíblia direto, está lendo? Não, mas sempre a palavra de Deus está no seu coração, na sua mente.
Ó, quanto amo a tua palavra, Senhor. Tua palavra é puríssima. 10 vezes vai dizer vivifica. Salmo 119. É a tua palavra que me dá vida. Você tem prazer em orar? Tem prazer em congregar? Tem prazer em ouvir as coisas de Deus ou as coisas do mundo? As músicas que você ouve é mais do mundo ou as músicas de Deus? Irmãos, nós queremos enganar quem? Nós temos um varão perfeito. É Cristo. E veja o relacionamento que Cristo tinha com o mundo, com o diabo, com a carne e com a sua vontade. Vai estudar. Jesus não tinha relação com a política, nem com os reis de Roma, absolutamente nada. A igreja é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. É um povo santo, adquirido, para viver as realidades espirituais e celestiais aqui nessa terra, testemunhando quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós servimos e amamos. Quem? Irmãos, também é uma grande coisa aprendermos a fé. E isso simplesmente é dependência de Deus. Nós vamos aprendendo a fé. E nós vamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais andamos com Ele. Foi isso que Ele fez com os discípulos. Olha, vocês venham a mim, eu atraí vocês, agora vocês andam comigo. Não é diferente, irmãos. Nós temos o Consolador que está em nós. E nós devemos viver na dependência do Senhor. Se nós não o buscamos, não amamos sua palavra, não oramos, não congregamos, qual a dependência que nós temos do Senhor? O justo viverá pela fé, não somente nas suas circunstâncias, mas em tudo. Isso é um progresso, amados irmãos. Não é uma hora para outra. Não achar que, não, a vida cristã é um processo. É um processo de desconstruir e construir. É um processo que a palavra de Deus, as circunstâncias trabalham na nossa vida. A palavra de Deus que é viva e eficaz, que é faca de 2 gumes, que Ele separa alma e espírito, juntas e medulas, e discerne a intenção, Ele julga o que está no nosso coração, qual é a motivação de você reunir, qual a motivação de você falar a palavra de Deus, qual a motivação de você orar, qual a motivação de você cantar, qual a motivação, Deus vê, ela julga. Se a minha motivação, a sua motivação não foi o próprio Cristo, a motivação está errada. E para Deus não serve. Por isso a palavra de Deus tem 2 lâminas. Um para cortar, morte. E um para restaurar, ressurreição, vida de Cristo. Só que vai cortar coisas que nós gostamos. Esse é outro assunto. É o preço da vida no crucificado. Você tem que pagar um preço. Achar que a vida cristã, nós estamos, irmãos, numa lancha de surf, sem nenhuma onda, bonitinho, tranquilo, andando nesse mundo, está enganado. As ondas cada vez vão ser maiores. Mas nunca serão maior do que o nosso Senhor. Se nós olharmos para as ondas, nós vamos afundar. Mas se nós olharmos para o nosso Senhor, nós vamos passar sobre elas. Para onde nós estamos olhando? Não podemos confiar em alguém além do conhecimento que temos dessa pessoa. Como é que você vai confiar numa pessoa se você não conhece? Confiamos pouco em Jesus porque conhecemos pouco Jesus Cristo. Quanto mais conhecemos a Jesus Cristo, mais confiamos nele. E mais somos conformados a ele. Por isso Paulo no final da vida vai dizer isso, irmãos.
Eu considero tudo como esterco, refúgio. Tudo é tudo para conhecer a Jesus e ser achado nele. Em nenhuma outra coisa, nele. Colossenses 3, irmãos, chama atenção minha e sua. Estamos terminando. Chama atenção minha e sua, irmãos. Se você ler Colossenses, no capítulo 2 vai dizer, vós já morrestes. No capítulo 3 vai dizer, você já ressuscitaste. Esse ser aqui não é condicional. Esse ser aqui, ele está dizendo uma afirmação. Não é condicional. Ele vai dizer, portanto, é conclusivo, desde que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e agora? Cristo é celestial. A nossa salvação é celestial. Ele nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A vida é celestial. O que nós temos na terra? Asaf chegou a essa conclusão, irmãos. Salmo 73. Ele vai dizer, que tenho eu no céu senão a ti? E na terra, além de ti? Ele vai dizer agora, se ressuscitastes, como vocês ressuscitaram, desde que é conclusivo, ele vai dizer, buscai as coisas lá do alto. Quais são as coisas lá do alto? Aonde Cristo vive. E aonde Cristo vive? Assentado à destra de Deus. E o que ele é lá? O nosso sumo sacerdote. Assentado diante de Deus, pensai nas coisas lá não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a sua vida está oculta em união com Cristo, em Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo e a quem enviaste. Irmãos, é conhecer a Deus, irmãos. Precisamos conhecer o nosso Senhor. Você lembra Abraão? Abraão, quando vê a dificuldade, Gênesis 12, Abraão desce para o Egito. E de lá ele traz encrenca. Porque no mundo não tem nada. Nada que edifica a minha vida é sua, irmão. Não tem. E Deus aparece a Abraão. E diz, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Isso é perfeito. Enoque sabia disso. Enoque andou com Deus. E Deus nos chama a andar com Ele. Não é Ele andar comigo. Ele sempre está presente, irmãos. Mas eu e você andarmos com Ele, nos passos dEle, na mente dEle, na provisão dEle, no propósito dEle, na soberania dEle, aqui nesse mundo. Qual a prioridade absoluta, irmãos? Ser semelhante a Jesus. Último texto, 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 2 a 4. Se você ler 1 Pedro diz assim no capítulo 2, finalmente, depois escreve mais 3 capítulos. 1 Pedro fala assim, tem hora ele diz lá, finalmente, irmãos, aí escreve capítulo 3, 4 e 5. Tem mais coisa aí, irmãos. Ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Fé no quê? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Como é que é a graça multiplicada, irmãos?
quanto mais conhecemos Jesus Cristo. Aí ele diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que convêm à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para uma sua própria glória e virtude. Olha o conhecimento, irmãos. 1 Pedro, 2 Pedro vai falar muito sobre conhecer. E ele vai dizer, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus deixou todas as suas promessas, irmãos, para nós seguirmos. Quem é o nosso cordeiro? Quem é o nosso cordeiro? Jesus Cristo. E esse cordeiro venceu. Amados irmãos, vamos segui-lo em nome de Jesus. Vamos segui-lo. Nós não seguimos homens, ideologias, instituições, ensinos. Nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. E todo ensino que não leva eu e você a seguir a Cristo, não é de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Deus esteja acrescentando mais de Cristo. E no próximo, se Deus assim permitir, irmãos, nós vamos estudar sobre o tempo de Deus. Deus tem seu tempo. Deus não está parado. Meu pai trabalha até agora e eu também. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.